O título do vídeo vai ser Falando Mal do Putin. Então agora, para você que estava esperando esse momento, nós vamos falar mal do Putin. Então vamos começar. O que tem pra gente falar mal do Putin? Afinal, o Putin é de esquerda ou não é? Vamos começar por aí. Essa nomenclatura esquerda e direita é uma nomenclatura super atrelada à Revolução Francesa primeiro, e aí depois ganhou uma leitura de Guerra Fria, né? Então vamos deixar ela de lado um pouquinho, porque a gente não está nem na Revolução Francesa, claramente, muito menos na Guerra Fria. Caiu o Muro de Berlim, acabou a União Soviética, né? Então vamos com calma. O que eu diria? A Rússia do Putin é iliberal, ou seja, ela não é liberal. Ela não acredita, ou o Putin não acredita, e os apoiadores dele, na existência de uma democracia liberal para dentro da Rússia. Ponto. Tá. Para dentro da Rússia. Isso significa que o Putin quer expandir regimes autoritários para o resto do mundo? Não sei. Essa é a grande pergunta da hipótese. Vamos botar a mão no fogo aqui, né? Essa é a hipótese paranoica. Será que quer? Pode querer. E aí a gente pode ser um dos alvos. Isso é um problema. Talvez o Putin queira ressuscitar a União Soviética e reanexar todos os países, mas alguma coisa indica isso? Eu diria que provavelmente ele é pan-eslavo, né? Então não é bem ressuscitar a União Soviética, ressuscitar o perímetro do Império Russo. Então é mais do que isso, né? Então, Para situar a galera, então, qual é a diferença, então, entre esse tal Império Russo e a União Soviética? Como é que seria esse Império Russo hoje em dia? O Império Russo Bom, depende de que momento do Império Russo, né? Mas é um pouco maior que a União Soviética, inclusive, né? Então, eu tô falando mal do Putin, tô dizendo que o Putin, se for expansionista, ele é mais expansionista do que a União Soviética. E não é comunista. O Putin é comunista ou não é? Não! O Putin, ele não é comunista. Ele é autoritário e ele se beneficia do capitalismo. Ponto. Ele não é liberal. Liberalismo... Em que sentido, assim, né? Qual é a política, por exemplo? Política econômica no governo Putin, como é que funciona lá? Não é nem a política econômica. A política econômica, ela tende a ser... Que não é a questão liberalismo dele, e aí eu não estou falando de questões econômicas. Estou falando de questões de direitos civis, direitos políticos, não é bem de direito econômico, direito social. Como é que o Putin lida com a oposição dentro da Rússia? Ele não lida, né? Ele manda prender. Ele envenena, esse tipo de coisa, né? Então, ele não acredita numa democracia liberal. Ele não acredita que possa haver oposição, que as pessoas possam todas ter direitos políticos iguais. Ele não acredita que possa existir na Rússia, ele não tolera que exista na Rússia uma comunidade LGBT. Ponto. Ele não... Então, ele como é que essa questão porque a gente ouve muito falar, o Putin é machista, LGBTfóbico e tal. Como é que é essa questão da comunidade LGBTQI+, na Rússia, e como é que o Putin lida com isso? É proibido, né? É proibido. Em alguns lugares do mundo é proibido ser gay, né? É proibido ter uma identidade de gênero diferente da identidade de gênero de acordo com o seu sexo biológico. Enfim, é absolutamente proibido. E isso, por exemplo, um lugar que também é assim são as Maldivas. Não sei se você sabia disso. Mas para mim foi uma surpresa, né? Porque a gente vê tanta gente indo para as Maldivas, mas de fato a gente não vê pessoas gays indo para as Maldivas. Mas o Putin, na Rússia, não se pode abertamente trocar carinho, ter nenhuma expressão de amor LGBTQ. Público, assim, né? Se tiver não pode. Vai preso, né? Ah, sim. Então, para a galera entender, na Rússia, se você estiver andando de mão dada, por exemplo, você não só vai ser hostilizado pela galera, pelos cidadãos, né? Porque lá o preconceito come solto mesmo, e eles assumem isso como uma parte da identidade, né? Tipo, não, isso aqui é a identidade nacional russa. O russo é assim mesmo, né? É aquele papo do tiozão no Brasil, né? Não, mas ele é assim mesmo e tal, não sei o quê, que é para deixar a homofobia velada e fingir que isso aí é tradição. Exatamente. Então, assim, a Rússia, ela se aproxima, inclusive, do Bolsonaro, como você falou, nessa questão dos costumes, né? Uhum. Exatamente. E a Rússia é extremamente racista também.
né? Ela é eslava, pan-eslava. Então ela acredita que exista um russo ideal, né? Então ela também é racista. E isso é um problema, porque se o Putin quer expandir os regimes que sejam mais semelhantes ao regime dele, se a gente acredita numa democracia liberal, como eu acredito, a gente tem problemas, né? Vai ter problemas. Então, o Putin não é um passeio no parque. O Putin não é meu malvado favorito. Não é malvado favorito de ninguém. Não pode ser. Agora, se a gente for olhar para um Putin que, de fato, abertamente questiona a hegemonia americana, ele faz isso. Mas ele tem uma agenda. E a agenda dele não é necessariamente louvável. Beleza. Qual é a agenda do Putin? Mari, fala pra gente, Isso, pelo amor de Deus. Se eu soubesse, eu estaria milionária. Se eu soubesse, eu estaria milionária. É pergunta de $1 milhão. Eu não sei qual é a agenda do Putin. Se ele, de fato, quer expandir o regime, eu não sei. Se ele só quer expandir o território, quanto ele quer expandir o território, eu não sei. Mas eu não confiaria numa agenda construtiva no sentido da democracia que a gente acredita, né? Então, eu não acreditaria, não colocaria minha mão no fogo pelo Putin. Claramente não. Mas isso não significa que eu concorde com tudo que os Estados Unidos fazem em política externa, né? Embora eu adore os Estados Unidos, adoro frequentar os Estados Unidos, eu me casei nos Estados Unidos. Você estudou lá, né? Fiz parte da minha faculdade nos Estados Unidos, no Havaí, onde tem 8, 9 bases militares. Enfim, eu vivi o despacho de muitos meninos para o fronte do Afeganistão. Eu tive presente, eu vivenciei isso e foi muito interessante. E eu entendo a guerra do Afeganistão, eu não entendo outras coisas relacionadas à ocupação do Afeganistão, mas eu não entendo do Iraque, mas eu entendo do Afeganistão. Embora acho que você transformar um inimigo não estatal no inimigo estatal, né, que foi o que eles fizeram. Pegaram a Al-Qaeda e falaram: a Al-Qaeda está liderando o Afeganistão, vamos transformar isso numa guerra contra o Afeganistão. Isso é falho, mas dá para entender. Mas, ou seja, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa contrária aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos são questionáveis em seus atos de política externa, de interferência em eleições, de interferência em processos políticos, né? Então, não dá para a gente apoiar 100% a política externa de nenhum país, talvez a nossa,